Tá bom, Lucas Moura. Não, eu tô... Tá tudo bem. Vai ser um jogo legal, Lucas Moura, vai. Não, tá bom, Lucas. Não pipoco, não. Não vai cair. Agora tu fica pipocando. Não vai cair, vai ser campeão de uma Copa. Agora, um 3-0 contra o Fortaleza, que é time brigando lá pela liderança do Brasileiro. Um dos times que melhor vem desempenhando, desempenhando também aqui no Brasil, ninguém pode questionar. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informe. Agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Timão e como a imprensa vem analisando essa vitória do Corinthians avassaladora para cima do Fortaleza. Rolou mais uma vez o debate lá no programa Jogo Aberto e os anti-Corinthians ficaram malucos. O Denilson ele já entrou em choque com a força do Timão, até porque ele é São Paulino. E no final de semana, meus amigos, tem Corinthians e São Paulo lá em Brasília. Ou seja, o Timão joga fora de casa, é visitante, porém o jogo não será no Morumbis, e sim em Brasília. Então assim, o Corinthians tem chances de ir pra cima do São Paulo. Cresceu demais na temporada. Imagina se o Timão vence o Clássico, hein? Tá louco? Então no jogo de hoje já deu pra notar que até os adversários estão com medo dessa evolução do Corinthians, que ontem passou o carro, atropelou o Fortaleza e garantiu um 5-0 no agregado. 2 na ida, 3 na volta, um show do Corinthians na Neoquímica Arena. Vamos acompanhar tudo que rolou no debate do programa Jogo Aberto, então deixa o like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Timão. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo e o link do programa estará aqui na descrição se vocês quiserem acompanhá-los na íntegra. Agora, gente, calma. Ulisses, você que estava em Itaquera, que ontem narrou a vitória do Corinthians para cima do Fortaleza. O Timão amassou 5-0 no agregado, sem nenhuma dúvida, chega à semifinal da competição. A competição que o Sgarbi desdenha. Eu tô assistindo o programa desde a abertura do programa. A hora que o Denilson entrou, fiquei feliz que ele tá descansado, que ele foi dormir cedo. Dormiu bem cedinho. Cedo? Foi cedinho. Ó, 9h45 ele já tava na cama. Largou, desligou o secador e foi dormir. Sabe que não adiantava. Pouco mais nada, energia em casa, elétrica. Mas assim, um jogo espetacular do Corinthians. Um time inteligente, com um amadurecimento incrível. E eu agradeço a Deus todo dia por ter me dado a visão. Porque a visão me faz enxergar umas coisas maravilhosas. Eu vou falar pro seu negócio. Você tem a visão excelente até o fim da vida. O melhor dia é hoje. Oi, Dedê. Quem tá te ligando, Dedê? Lucas Moura. Tá de fralda? Pergunta se ele tá de Nossa, mas tá fralda. tremendo a mão no telefone, hein? Ah, Lucas, é pra ficar tranquilo? Tá bom, Lucas Moura. Não, eu tô... Tá tudo bem. Vai ser um jogo legal, Lucas Moura, vai. Não, tá bom, Lucas. Tá bom. Garra no texto. Posso confiar, Lucas Moura? Meu Deus. Pode confiar, Lucas Moura. Tá bom, tô sossegado. Valeu, Lucas. Deu bom jogo, Lucas Moura, hoje. Bom jogo. Não tira o foco, não. Rapaz Você do secou céu. o Corinthians e você tá Eu tirando o foco. tirei o foco. Sequei muito. Mas eu falo que eu sequei. Às 21. Você mente. Às 21. Eu falo que eu seco mesmo, a mano. semente E vai cair pra Série B. Eu falo mesmo. Não vai cair. Eu não pipoco, não. Não vai cair. Agora tu fica pipocando. Não vai cair, vai ser campeão de uma Copa. Ele falou ali. Não vai eu tô cair torcendo pro e vai Yuri ser Alberto. campeão Você de uma acabou Copa. com o Yuri Alberto joga aberto. Agora você tá torcendo pro Yuri Alberto. E você fez o que com ele? Pelo O amor que de você Deus. fez com ele? Eu falo, quando ele joga mal, eu A falo. gente fala mal, então. Jogou bem e ontem arrebentou, pra mim, o melhor Quem? jogador em campo. Quem? O Yuri Alberto ontem. Ah, legal. Pra mim. Bom, o Ronaldo já apareceu aqui de canto. Deixa eu mostrar o Everton Guimarães. Peraí, rapidinho que eu quero me alongar mais com o Ronaldo. Olha aqui no telão quem está aparecendo. Eu não sei se ele tá tremendo igual o Denilson, porque hoje tem Galo e Fluminense. Mas daqui a pouquinho saberemos qual é a temperatura em BH. Porque agora eu quero mostrar o cara que mais sofreu ao longo do ano aqui neste programa, aquele que foi mais massacrado geral por aqui. E agora está classificado, está na semifinal da Sul-Americana. Parabéns, Rona. Que fase. O golpe tá aí. E continua humilde, viu, menina? Renata, e continua humilde porque, vou dizer uma coisa Você pra não tá você. um nojo hoje? Não, eu gostaria de estar um nojo, mas aí é a palavra do Trica. Aí pode se dar mal hoje, que é o que vai acontecer. Eu não vou secar como meus amiguinhos fizeram aí. Não? Eu não vou secar porque a minha felicidade é tanta, mas é tanta de ver um time que realmente faz jus ao nome do Corinthians, Timão, faz jus à nação corintiana, que eu estou muito feliz e não vou nem perder tempo com esse pessoal aí, nessa copinha que não vale nada. Não. Vale? Essa Libertadorizinha. Essa Libertadorizinha. Agora, você parece
que está ali lado a lado com o Ramon Dias, porque o discurso dele é o da humildade. É verdade. Com a mesma régua. El grupo tiene jugadores de alto nivel, de mucha calidad. Foi lá, fez. Romero tá iluminado, o cara tá fazendo um gol atrás do outro. É o artilheiro da Arena Corintiana. É um cara que chegou a 62 gols com a camisa do Timão. O Yuri Alberto, assistente, participando. Memphis Depay com assistência. Pedro Henrique, que ninguém falava nele, apareceu. E o Coronado, outra vez, se manifestando pro gol, Rona. Foi, e o meio de campo fortíssimo, né? Com esse Martinez aí, que jogou ontem. No começo até deu uma mastigada no posicionamento, a bola deu uma mastigada no pé dele. Depois, quando engrenou ele e o Carrídio ali, o pessoal falou que era o Carrilho, não, é o Carrídio, viu? O Carrídio fez a diferença, porque o Corinthians ganhou o jogo, esses 2 jogos praticamente, de uma forma até intensa em cima do Fortaleza, porque o meio de campo foi muito atuante. E no segundo tempo, quando o Vojvoda mexe e coloca o time dele pra cima, porque ele foi atrás do resultado também, ele quis brigar de igual para igual. Que ele fica com 3 zagueiros e 2 ali na sobra, o Ramon Dias mandou abrir. Falou, ó, pegou o Yuri, abre, vocês vão correr mais, mas depois eu tiro, tipo assim. Então, quando o Corinthians abriu os alas e fez o time jogar aberto, aí abriu a caixa de ferramenta e fez a diferença. Agora, jogo aberto. se você for analisar no todo, nesse mata-mata, o Fortaleza também entregou, porque o Fortaleza brigou. Nos 2 jogos, o Fortaleza brigou, teve condição de sair na frente, a mesma coisa aconteceu ontem, só que é um time que briga muito, um time que já é conhecido pelo Vojvoda, mas o Ramon Dias colocou todo mundo no bolso, porque ele fez um esquema tático que surpreendeu até a gente na rádio ontem, ela estava falando com o Ulisses, eu falei, ó, ninguém colocaria um time desse se não tivesse bem treinado. E o Ramon Dias Ele tá criando aquele losango, né, no Isso. meio, então isso aí funcionou, porque ele já chegou a jogar algumas partidas com 3 zagueiros, mudou o esquema tático, e aí a mão do treinador e dos 2 treinadores, Por isso que Ramon e Palilo. Isso, Ramon e Palilo, né, que eu falei aqui que era É bom ter 2 treinadores que conhecem o Riscard. Sim, e da intensidade, né? E quando ele pediu jogadores, que a gente falou aqui que, pô, assim, quem que vai chegar para arrumar essa cozinha do Corinthians ontem? Até banco tinha. Então, parabéns também ao soldado, que não é mais soldado, já subiu a patente. E também ao Palilo, que, né, quando é para ser expulso, quem vai é ele. Agora, Everton Guimarães, será que ele vai reconhecer essa superioridade do Corinthians neste mais confronto? um pra gente rir. Everton, aquele boa tarde, eu sei que você deve estar bem tenso, bem envolvido com Atlético e Fluminense, mas o Corinthians sacramentou, é semifinalista. Como sempre, lá, sempre de fralda. Super tranquilo. Super tranquilo. Ô, Renata, deixa eu dizer uma coisa em rápidas palavras aqui. Eu reconheço, sim, a superioridade do Corinthians, mas o Vojvoda conseguiu no Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí, algo que é muito mais importante do que se ele conseguisse um grande título internacional pelo Fortaleza, que é a proteção de todos da imprensa do Brasil. Porque foram os 2 maiores fracassos do Vojvoda dirigindo o Fortaleza. E se é qualquer outro treinador, se é o Milito que toma 5 do Corinthians, o Seabra que não está mais aqui, ou o Diniz que está aqui, se é o Tite, se é o Zubeldia, se é qualquer um que toma 5 do Corinthians, hoje estaria demitido. Mas o Vojvoda não. O Vojvoda não. Então, poupam o Vojvoda. Vojvoda, você fracassou, mas assim, miseravelmente, contra um Corinthians que está se ajeitando. Tem um bom time, a atmosfera da arena, eu conheço bem o seu que é. Mas você fracassou miseravelmente, mas todo mundo está te poupando. Então você conquistou muito mais do que um título. A proteção da imprensa do Brasil inteiro, que hoje não moveu um pio para criticar o Vojvoda. É protegido da imprensa. Everton. O Vojvoda realmente é um cara que nós sempre elogiamos, até pela condição no Fortaleza, e agora vai ter que brigar pelo brasileiro, forte, porque está ali nas primeiras colocações, mas vai ter que também levar esse fracasso na Sul-Americana, porque no agregado foi 5-0 para o Corinthians. E lá no Castelão, Vral. Sgarbi, agora falando muito sério. Sim. Realmente o Corinthians não deu margens para o Fortaleza, que era muito mais elogiado do que o Timão. Rei, um 3-0 contra o Lanterna, Atlético Goianiense, a gente pode até questionar se, será que esse 3-0 convence, não convence? Agora, um 3-0 contra o Fortaleza, que é time brigando lá pela liderança do brasileiro, um dos times que melhor vem desempenhando, desempenhando também aqui no Brasil, ninguém pode questionar. Um agregado de 5-0, 2-0 fora de casa, 3-0 em casa, não dá para questionar.
Eu falei aqui ontem, e a gente vem falando há um tempinho também, sobre uma situação do Corinthians, de que quem imagina aquele Corinthians antes da janela, tá imaginando errado. É completamente outro Corinthians com as peças que o Augusto prometeu e trouxe. Ele falou, pô, nós vamos trazer pelo menos 4 jogadores para chegar e jogar. E foi o que aconteceu. Foram até mais de 4 jogadores que chegaram para jogar realmente no Corinthians. Ele prometeu isso e é um Ramon Dias que finalmente está achando o time. O jogo de ontem do Corinthians, apesar de que em certo momento até o Fortaleza agrediu no comecinho do segundo tempo, ali daquele jeito, o Corinthians pouco sofreu também no jogo. O Corinthians soube controlar assim, jogadores nitidamente ali no momento do time também, abraçando o momento da torcida. O Romero é um cara que a gente pode falar o que quiser dele também. O que quiser, de que não pode ter tanta técnica, não é o melhor jogador no drible, enfim. Só que se tem um negócio que o Romero a gente não pode questionar nunca, é a vontade dele. Porque o que ele entrega para o Corinthians há muito tempo, não tem como falar nada. Chico, o que mais chamou a sua atenção em mais uma grande vitória ontem? E quando você contrata para o teu time titular, que foi o caso citado pelo Sgarbi, você reforça o teu elenco. E aí ontem, por exemplo, estava 2-0 e tudo bem que era um jogo em que visivelmente ele está olhando para o clássico também, ele coloca Rodrigo Garro e Memphis Depay. No segundo tempo o jogo já 2-0. Você hoje pode optar entre Igor Coronado e Rodrigo Garro. E eles até podem jogar juntos em alguns momentos de alguns jogos específicos ou até mesmo dependendo do adversário. Você tem hoje várias opções do meio para frente, e por isso ele abandonou, na minha opinião, o sistema de 3 zagueiros. E o Losango, citado por você, foi o que amarrou o Fortaleza, tanto no jogo de ida, porque aí ele tem jogadores de marcação contra um meio-campo que joga, o Fortaleza é um time que joga, e nesse jogo da volta ele ainda deu o pulo do gato, que foi o Carrilho pelo meio. Porque o Carrilho, que a gente imaginava como um ponta, ele até começa o jogo aberto pelo lado direito, começa a cair por dentro para auxiliar o Rodrigo Garro. Depois ele inverte com o Bidon, pela esquerda, caindo por dentro também. E ele tem uma tentativa do diferente. Você vê que às vezes até ele erra o passe porque o jogador não entendeu. O lateral não subiu, o Yuri Alberto não alcançou, porque ele tenta um passe mais difícil, marca muito bem também. É um jogador gelado, né? Muito maduro ali no meio. Então assim, Renato, um Corinthians muito consciente, que está crescendo na hora certa, contra um Fortaleza que realmente acho que sentiu o desgaste da temporada e de todas as competições. Boa, Chico. Vamos seguir esse... Então tá aí, né, um pouco dos comentários do amasso do Timão pra cima do Fortaleza, 5-0 na agregada, e ontem foi um jogo muito bom, né, onde muitos... A gente viu até antes do jogo ali, teve muitos antes falando, o Corinthians vai perder, o Fortaleza vai fazer depois vai meter o segundo, vai conseguir a classificação. Em nenhum momento o Corinthians deu margem para que isso acontecesse. Pelo contrário, conseguiu dominar e ser superior tanto na ida fora de casa, mas principalmente jogando na Neoquímica Arena, onde a torcida foi e sempre é um ânimo a mais, né? Quando a torcida do Corinthians apoia do início até o final, isso acontece fora, mas quando o jogo é em casa, cara, é uma pressão danada. Só pra quem já foi no estádio tem essa noção de como é maluco você ver ali que a todo momento a torcida tá cantando, tá apoiando a equipe. Isso dá uma motivação gigantesca pros jogadores. E ontem o Corinthians foi muito superior. A classificação assim, ela não tem nada para ser questionado. Inclusive ontem o técnico Ramon Dias colocou o time todo misto, todo mistão, e ainda assim o Timão foi bem melhor do que esse Fortaleza e garantiu um 5-0 no agregado com muita margem, assim, poderia até ter feito os mais gols se a gente puxar o contexto todo, tanto na ida como na volta, e aí sim o Timão garante a classificação para as semifinais da Sul-Americana e agora tenta evoluir na temporada e finalmente sair também da difícil situação do rebaixamento ali no Brasileirão. E daqui a pouco voltaremos com mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!